Dois tipos de dificuldades. A primeira, logística da corporação, que era a condição das viaturas na época, e a segunda era a logística da cidade. Apesar do número de baixo de hidrantes da cidade, o hidrante que a gente foi tentar retirar água, ainda não tinha água, entendeu? Ele estava com vazão e pressão desnecessária, saía muito pouca água. E juntava também, a nossa localização na época não era ali no Largo do Pilar. Então, o pessoal tinha um caminhão na época, que era um Chevrolet, e ele era muito lento, e ele carrega 5.000 litros d'água, e outras viaturas também da época. Ouro Preto, as nossas cidades, os nossos conjuntos urbanos tombados, né, que são as cidades históricas, elas não foram feitas para esse tipo de veículo hoje em dia. Você levar um caminhão desse, de um tamanho desse, para fazer manobra e querer abduzir água, fazer manobra d'água no lugar é muito complicado. O fato é que quando ele chegou lá, o incêndio já estava bem alto, o pessoal tentou combater com aquela primeira reserva, não conseguiu e fez baldeação para poder abastecer o caminhão. Essa baldeação demorava mais de 20 minutos. Você tem que ter ideia que a cada 4 minutos o incêndio dobra de tamanho. E com isso só foi acontecendo. A sorte foi quando chegaram caminhões-pipas de algumas empresas que chegaram e foram reabastecendo o nosso caminhão. Isso ajudou, porque o corpo de bomba dele é muito potente, mas ele não carrega tanta água. Então, as dificuldades foram materiais da época, né? Pessoal. Faltava pessoal? Bom, faltava. Mas não é aquela coisa assim, faltava 30 caras. Não é isso. Se faltasse, se tivesse mais 3 lá, né, teria ajudado, teria resolvido. E da própria cidade, né? Se a cidade tivesse uma rede de hidrantes necessária, com vazão e pressão necessária, muito provavelmente aquele incêndio, não estou dizendo que teria sido evitado, mas ele não teria tomado aquele tamanho todo. Preto é, sim, uma cidade inflamável. Cidade inflamável, nesse contexto, significa uma cidade em que você pode ter incêndios catastróficos que atinjam muitos prédios e podem atingir também um grande número de pessoas, não é? Então, nesse sentido, não é que a cidade vai se queimar toda ela, mas é que nós teremos é provável, é possível, pode-se esperar que a gente tenha incêndios de grandes proporções, né, com grandes danos ao patrimônio. Então, Ouro Preto, para mim, na minha avaliação, é sim uma cidade inflamável, especialmente então dentro do conceito que está nesse meu livro, Introdução à Engenharia de Incêndio. Que é o grande problema em Ouro Preto, conseguir prevenir incêndios nas edificações históricas. Eu já escrevi, já propus a metodologia que pode ser considerada atualizada.
seja, se esse incêndio fosse hoje, os nossos equipamentos são melhores, o nosso treinamento é melhor, o nosso pessoal é mais especializado e o reforço chegaria mais rápido. Na época, nós não tínhamos o que nós chamamos hoje de Batalhão de Missões Especiais, que é o BEMAD. Se eu precisar, o BEMAD desloca para cá. Helicóptero desloca, entendeu? Eu tenho, por exemplo, a Brigada Municipal de Itabirito, que nós temos parceria com eles, desloca para lá. Hoje em dia também eu tenho um posto avançado em Mariana, que na época não tinha. Eu consigo deslocar gente de Itabirito, de Mariana, para atender e vice-versa. Para atender, se tivesse um hotel pilão. Além do que, como a rede de hidrantes foi colocada para funcionar, hoje em dia nós teríamos água suficiente para o abastecimento. Entendeu? É uma situação perfeita? Não. Nós estamos sempre buscando a perfeição, sempre indo atrás do melhor ali e procurando aquilo ali. Um dia a gente chega lá. Que foi um fogareiro de gás que, não sei se ele foi esquecido aceso, uma coisa assim, que esse fogareiro começou o incêndio. O laudo da perícia foi esse. O que nós temos na cidade são várias pessoas dando outro tipo de relato na época, dizendo que é difícil isso acontecer. Bom, o fato que nós temos, o laudo da perícia fala que o incêndio foi acidental, né? Eu acho que poderiam ser feito um novo estudo sobre isso daí para a gente poder ver realmente, não sei, né? A gente é o seguinte, por exemplo, quando a gente pega uma edificação igual o Museu da Inconfidência ou uma escavação arqueológica, a gente não sabe tudo que aconteceu ali, só de olhar para ela. A gente passa um tempo e a gente começa a entender, estudando aquela edificação, né? Como que era? Um exemplo melhor ainda. Você acha uma ossada de dinossauro. Não está escrito ali como que o dinossauro era. Mas através de tecnologias que você tem, os anos vão se passando, a tecnologia vai melhorando, você consegue desvendando esse passado. O primeiro paleontólogo, se eu não me engano, foi do século XIX. Você acha que ele teria a tecnologia que nós temos hoje em dia para desvendar o que foram os dinossauros? Não, ele não teria. Mas ele fez uma coisa interessante, ele preservou aquilo e mesmo depois da morte dele, teria tecnologia suficiente para estudar. Então, o que eu quero dizer com isso? Na época, nós tínhamos uma tecnologia X para poder estudar aquilo. 18 anos se passaram. Onde está a nossa tecnologia? Será que poderia ser feito um novo estudo sobre as causas do incêndio ou alguns relatos? Eu acho interessante levantar isso aí.